Fala pessoal, Marcelo aqui, engenheiro civil, mexendo em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará. Nesse vídeo eu vou devagar e pensar junto com vocês sobre um modelo de negócio que está em ascensão nos últimos anos e que acho que vale a pena a gente dar uma analisada tanto no modelo em si quanto refletir sobre ele. É o imóveis por aluguel, né, no Airbnb, imóveis por locações, e a ideia é fazer um comparativo, né, entender um pouco melhor desse modelo e fazer um comparativo com o tradicional, né, com a locação de imóveis tradicional. Eu vou separar esse vídeo em dois. O primeiro é das perspectivas do dono do imóvel, ou seja, quem está alugando, né? E o segundo é justamente explorando o modelo de negócios que cresce por trás do negócio em si, né? Então, há um novo modelo de aluguéis e com isso traz alguns novos modelos de negócio. A gente vai dar uma olhada nisso também. Bom, quando o vídeo tá assim, quando tá com esse Word em branco, né? É mais pra gente ir trabalhando as ideias mesmo, tá? E chegar juntos em alguma coisa. Então, para esse primeiro vídeo, eu pensei da gente falar sobre os donos de imóvel, né? E eles, o que que eles têm a ver com isso? Primeiro de tudo, eu separei já alguns pontos aqui. A gente vai falar sobre as premissas do negócio. O que é que os aluguéis por microlocações, o aluguel por Airbnb, eu tô botando o nome de uma marca aqui já, né? Mas é a que ganhou maior market share, ficou mais famosa. Mas o que que os aluguéis por microlocações, eles têm como premissa? A premissa é simples se a gente for parar para pensar, né? Como eles estão abarcando um, um modelo de negócio que é já consolidado, ele tem como primeira premissa e simples bater a rentabilidade desse modelo de negócio. Ou seja, uma das premissas do aluguel por microlocação é que, fazendo mais contratos no mesmo período de tempo, você ganha um retorno monetário, tá? Um retorno monetário maior. Você fature mais com o mesmo imóvel. Só para deixar claro, né? Em síntese, um aluguel por Airbnb, um aluguel por microlocação, ele tem como premissa básica lhe dar maior rentabilidade do que você pegar e alugar mensalmente. É claro que isso tem alguns ônus, e a gente vai falar sobre as ônus e as dores do processo no último tópico desse vídeo aqui. Mas essa é a premissa básica. Ele tem como grande concorrente não os aluguéis tradicionais, não são os grandes concorrentes do Airbnb e não é de quem ele está pegando a fatia de mercado. O Airbnb, na verdade, tem como grande concorrente as redes de hotel, né? Então são as pessoas que buscam uma estadia por Airbnb, normalmente são pessoas que vão passar uma curta temporada ou alguns dias alugando aquilo ali. E se não houvesse essa opção, anteriormente elas iriam para hotéis. Só que, como dito, esse modelo de negócio, os microaluguéis, eles têm uma rentabilidade maior do que o tradicional. Portanto, passou a fazer sentido para muitos donos de imóveis migrar do tradicional para o Airbnb para aumentar a sua receita, né? Então, houve essa migração aqui de pessoas que alugavam tradicionalmente, pegavam ali o seu pinga-pinga mensal certinho, para um Airbnb, visando uma crescente, né, no lucro, uma crescente no lucro ou no ROI, né? Já que muitas pessoas compram imóveis para investimento, então aumentando assim o retorno sobre investimento, tá? Passou a ser uma decisão de negócio mesmo, você escolher migrar ou não do tradicional para o Airbnb. Tá, agora já falando um pouquinho mais, já que a gente abordou as premissas, né? Falando um pouquinho mais o que ganha pedido no Airbnb. Como dito, ele está combatendo e está se opondo, né, à rede de hotéis. Então, o que ganha pedidos no Airbnb é também o que ganha pedido em um hotel. Ou seja, é estar perto de pontos turísticos, é estar
bem localizado, tá? Em grandes centros, perto de pontos culturais. Isso são os ganhadores de pedidos de hotel e isso é também o ganhador de pedido do Airbnb. Tanto que é, tem um ranking, eu até separei aqui uma matéria que fala sobre um ranking das cidades com maior retorno sobre investimento. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Top 3 cidades com maior retorno sobre investimento para pessoas que investem visando alugar imóveis por Airbnb, né? E essas 3 cidades são grandes centros. Então, é o que faz sentido e é o que ganha pedido de Airbnb quando você está fazendo uma alocação nesse sentido. São grandes centros, são pontos bem localizados, perto de pontos turísticos ou perto de cidades turísticas, né? Então, cidades que as pessoas vão para passar uma temporada para conhecer rapidamente e sair ou para trabalho ou para algum tipo de férias. Então, esse tipo de coisa é o que ganha pedido lá, não necessariamente o tamanho da residência, a residência em si. Ah, válido lembrar, né, que por mais que seja algo temporário, na verdade, justamente por ser algo temporário, ao contrário dos aluguéis tradicionais, a gente não aluga um Airbnb todo branco sem móvel, nada, né? Então a decoração, o ambiente é também um grande ganhador de pedido para o Airbnb. Eu já dei um spoiler do terceiro ponto aqui, porque é justamente nessa mesma matéria que vem trazendo o ROI do Airbnb, né? Como dito, a premissa básica é que você supere o ROI, supere o retorno de investir em um investimento tradicional, porque não faria sentido você trocar de um para o outro sem, sem uma mudança positiva no seu retorno, né? Então, aqui tá o top 3. Esse site aqui eu vou falar um pouco mais sobre ele nos últimos pontos, mas aqui tá uma top 3 das cidades com maior retorno sobre investimento de aluguel por Airbnb. E aqui, pessoal, tá um grande. Isso é uma média, né? Claro, então é uma média das cidades. Mas aqui tá o grande atrativo do Airbnb, né? No convencional, tá? No convencional, a ideia. Deixa eu colocar aqui. Botar aqui mesmo. Convencional. Convencional. X. Convencional e Airbnb. No convencional, a ideia é que você tenha o seu imóvel, então você tem o seu imóvel lá, parado, ele tá na teoria do real estate, né? Na teoria dos imóveis. Ele tá se corrigindo pela inflação, corrigindo. Então, o preço dele, ao passar do tempo, ao passar dos anos, tende a acompanhar a inflação e você vai ter a sua renda de aluguel que no geral isso é de 50%. Não, 50% é ótimo, né? 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, tá? Isso daria, né? Não é bem esse o cálculo, mas daria algo em torno superior em juros reais a 6% ao ano, tá? De retorno para você. Tem muitas estratégias para você aumentar isso, principalmente falando sobre alavancagem, mas eu estou simplificando os cálculos aqui para a gente não confundir mais as coisas, até porque as mesmas estratégias em termos de alavancagem que dá para fazer no modo convencional, dá para fazer para o Airbnb também. O que acontece no Airbnb é que você continua com essas coisas, mas agora você tem o micro aluguel que ao mês não vai ter uma renda fixa previsível, né? Porque não é renda fixa, na verdade, é renda variável, as pessoas podem deixar o aluguel, mas no tradicional você tem essa previsão bem mais certa do que pela amarração do contrato anual, né? Do que no microaluguel, né? Porém, o microaluguel ele entrega um retorno ao ano superior superior a 10%, tá? Então, ele consegue te entregar isso ao pegar um bom imóvel. Aqui tem esse site mostrando algumas das capitais, então ele traz um ranking até.
deixa eu mostrar aqui, tá. Ele traz um ranking aqui com algumas das capitais do Brasil, sendo que nem todas são capitais, né? Gramado não é capital. Enfim, e Floripa eu não sei agora se é capital ou não. Mas algumas cidades atrativas do Brasil e seus respectivos ROI, inclusive colocando aqui um investimento mínimo, né? Para você entrar naquela cidade e fazer o aluguel, fazer a operação, né? Então, vê que nesse ranking, a menor dela ainda é bem superior ao que se espera conseguir em um modelo tradicional. Então, você tem esse spread ali dentre os microaluguéis e o modelo tradicional de locação, tá? Então, assim, há diferenças nesses modelos, há uma maior insegurança nos microaluguéis no sentido de que você não tem essa renda tão previsível assim, como você tem no aluguel tradicional. Geralmente os contratos são amarrados por um ano, então você tem um ano de previsibilidade. No Airbnb, nos microaluguéis, você não vai ter isso. Claro, tem algumas previsões, mas nenhuma amarrada por um contrato. Então, é algo mais especulativo ainda, né? É uma especulação de imóvel ainda maior. O risco é maior. Mas tem esse spread onde você consegue remunerar muito mais, tá? Tem uma parte muito boa da alocação para o micro aluguel. Eu também reservei aqui uma outra matéria do investidor, eu selecionei um depoimento aqui nessa matéria de um dono, né, de aluguel por Airbnb. Então tem aqui o depoimento, o trecho completo do depoimento dele. Ele fala que paga de 15 a 20% de taxa para uma plataforma, já já a gente fala sobre isso. Fora os custos de apartamento, mas recebe com as reservas, né? O que ele recebe com as reservas compensa, então paga tudo e ele ainda tem um lucro na operação. Aqui eu tinha selecionado o que para mim é a grande revolução disso. Ele diz, antes eu tinha que ficar hospedado em um hotel ou na casa de alguém, e agora eu tenho o meu espaço e consigo ainda ganhar algum dinheiro com isso. Essa para mim é a grande diferença e a maior revolução dos microaluguéis. Enquanto no modelo tradicional você imobiliza o seu ativo, né? Você imobiliza o seu imóvel, no sentido de não fazer usufruto dele, de não aproveitar esse imóvel, de não poder frequentar aquele espaço. Nos contratos por microaluguéis, além da rentabilidade ser maior, você abre a margem, abre a possibilidade de fazer usufruto daquele imóvel. Então, pensando em um modelo que esse não é o seu primeiro imóvel, né? Esse não é um imóvel que você mora, ter a possibilidade de fazer o usufruto e ainda rentabilizar aquilo, tornando-se não apenas um imóvel, mas sim um ativo, faz muito sentido e para mim é uma revolução silenciosa aí que a gente está passando, tá? Então imagina que você é um sonho você ter uma casa na praia, mas poxa, uma casa na praia é muito caro e é um dinheiro que se você fosse fazer iria ficar parado lá, você estaria perdendo, né? Estaria perdendo de rentabilizar com juros, rentabilizar em alguma outra aplicação financeira. E agora não mais. Você pode ter sua casa na praia, fazer microlocações e fazer usufruto dela. Você não vai estar lá todos os dias do mês, nem todos os finais de semana do mês. Então, enquanto não estiver, que esteja alocada, lhe dando algum retorno sobre isso. Tá, mas aí nem tudo são flores, né? Nem tudo é perfeita assim. Tem os ônus e dores do processo. E aqui, na mesma matéria, na mesma primeira matéria que eu tinha mostrado para vocês, ele fala um pouco sobre isso. E aqui eu já vou falar sobre esse Joy, né? Esse Joy é uma empresa que se propõe a... Isso daqui não é nenhuma propaganda, até porque eu mal conheço eles. Mas é uma empresa que se propõe solucionar um pouco da dor desse processo. E ele destaca aqui a parte onde você recebe esse investimento maior, a parte que faz com que os microaluguéis tenham maior vantagens em cima do aluguel tradicional,
é a parte operacional no sentido de estar falando sempre com pessoas, estar ativamente buscando clientes, fazendo reserva, esse tipo de coisa. E, no geral, não é bem o que a gente quer fazer, não é bem o que a gente quer se ocupar no nosso dia a dia. A gente tem outras coisas, não precisa, né? A maioria das pessoas não quer que isso vire um trabalho. Acho que estava em outra matéria que eles fazem essa autopropaganda. Mas, pessoal, para isso, e aí há outra coisa, né? Uma outra revolução. Hoje, pessoas percebendo essa dor do mercado se propuseram a solucionar ela. Então, a Rossing Joy é uma empresa desse tipo. Ela cuida da cartela de imóveis dos seus clientes, fazendo toda essa operação e, como destacado no depoimento anterior, ficando com uma taxa sobre isso, tá? Então, daqui surge um outro modelo de negócio, que é o que a gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo. Mas para os donos de imóveis, o que faz sentido pensar sobre tá, se o meu imóvel está em um modelo tradicional aqui, será que ele não poderia ser melhor aproveitado e rentabilizado ainda mais se eu colocasse no Airbnb? Quais são as dores disso? Ah, eu teria que fazer microlocações, teria que ter uma operação. Entretanto, já há pessoas que fazem toda essa operação por você. Então, no final do processo, tem como você encarar o Airbnb e o tradicional da mesma maneira, no sentido de envolvimento com a operação que você tá, só que no Airbnb você vai terceirizar essa operação que vai surgir e ver se, tá, eu terceirizando, mesmo que eu terceirize a operação, me sobra mais lucro ou não. Então, fazer essa balança, acho que faz sentido atualmente na posição de dono e acho que há espaço para, mesmo pagando a operação, mesmo pagando terceiros que vão ser especialistas cuidando desse tipo de imóveis, você lucrar ainda mais do que a gestão tradicional, tendo o mesmo tipo de trabalho, tendo o mesmo tipo de dor de cabeça. Então eu tava refletindo bastante esses dias sobre isso. Quis gravar um vídeo aqui para estruturar o pensamento um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considerem deixar o like aqui, se inscrever e me acompanhar em próximos pensamentos e vídeos. Valeu? Falou!